Então, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Mentoria Imparável. Hoje eu estou com a Fabrícia Gonçalves, ela que é uma das mentoradas aqui né, minha mentorada, né? Eu tenho acompanhado o trabalho dela, tenho visto esse crescimento, sei desse potencial dela, tem muita coisa para poder compartilhar aí com a gente. É especialista em feridas emocionais, estudou, tem tratado de várias pessoas, tem ajudado pessoas nesse sentido. E eu vou deixar para ela se apresentar mais aí e conduzir essa aula. Fabrícia, está com você. Acho que a internet dela ainda não está boa. Bora lá, estão me ouvindo bem? Não, tá cortando. Já tá bem melhor. Me ouvindo bem? Não, eu vou pedir para você sair e entrar novamente para ver se dá certo, porque acho que não está conectando, bem conectado aí. Para você está saindo bem a dela ou não? É só para mim. Não, tá chiando. Tá cortando. Então, ok. Ela já volta aí para iniciar a aula. Aí a gente vai falar sobre feridas emocionais, né? E ela vai falar também sobre a questão das formas de amor, né? Que a gente tem. Cada um tem a sua forma de amor. Não sei se vocês sabiam disso, mas principalmente a questão das feridas emocionais, né? Muitas pessoas hoje carregam várias feridas de traumas, de bloqueios, de muitas coisas que veio do passado, e esses bloqueios, essas feridas, né? Elas precisam ser cicatrizadas. E esse é o grande problema. A maioria das pessoas, às vezes, ficam cultivando essas feridas, né? Sempre que ela está querendo sarar, a pessoa vai lá e machuca ela mais um pouco. Sabe quando você machuca lá uma parte do seu corpo, e aí tá querendo sarar, você vai lá e começa a tirar aquela casquinha. Tem pessoas que começam a fazer muito isso, tá? De ficar mexendo na ferida para que ela não sare, porque ela tá tão acostumada com aquela dor que muitas vezes ela não quer que aquela dor suma, que aquela dor saia do corpo dela. Então, sempre que começa a querer cicatrizar, querer curar, ela vai lá e começa a mexer novamente. E a gente precisa, de repente, parar, limpar, né, o que for necessário, fazer os curativos que forem necessários, para que possa cicatrizar de vez, para que possa curar de vez. Então, esse é um ponto importante dentro desse processo de feridas emocionais. E atrapalha muito esse processo de crescimento, atrapalha muito a vida da gente. Principalmente a questão do próprio perdão, né? Que às vezes são coisas que nós carregamos, né? Nós deixamos de liberar perdão, deixamos de fazer algumas coisas que precisam ser feitas e a nossa vida não vai, a nossa vida não anda. O pessoal que está na mentoria comigo sabe, né? Eu sempre falo assim, ó, resolve os seus BO, resolve logo, o quanto antes, resolve a sua vida, organiza a tua casa aí, organiza a tua vida, porque chega um momento que as coisas vão começar a acontecer, mas se não tiver organizado, as coisas não vão acontecer. Então, a gente precisa entrar nesse processo de organização. Essa parte de curar as feridas emocionais aí é um ponto importante que as pessoas não dão muita atenção. E a maior parte, aliás, praticamente todas as doenças hoje, isso não sou eu que estou falando, né? A própria medicina já fala sobre isso. A maior parte das doenças hoje são emocionais, são de origem emocionais, são psicossomáticas. E as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão carregando um monte de coisa e às vezes ficam tentando achar saída, tentando achar resposta, tentando fazer alguma coisa e não conseguem, não sabem o porquê que a vida não anda.
porque às vezes precisa ir lá e curar essas feridas e também entender, né, as suas formas de amor, para que possa dar os passos necessários. Então, para quem chegou por último, eu só quero reforçar, né, se vocês puderem deixar a câmera de vocês ligadas, deixem aí, por favor, porque para quem está dando aula aqui é muito importante. Quem foi convidado, né? Vocês estão participando de uma aula da mentoria. É uma aula fechada, nós estamos abrindo hoje, porque é a estreia da Fabrícia, né? Ela vai fazer pela primeira vez a aula aqui. Ela já teve a oportunidade de palestrar num dos eventos, ela está em treinamento, então seria interessante se você pudesse é, contribuir com ela e mostrando pelo menos seu rosto. Eu sei que às vezes em algum momento você vai poder fechar, e se você não pode abrir também, eu vou entender, mas para quem está dando aula, é gratificante você ter essa energia das pessoas do outro lado. Fabrícia, tá tudo ok aí? Tudo certo? Bora lá? Eu acho que a internet dela tá travando, hein? Tá me ouvindo agora? Tudo certo? Não, não tô conseguindo te ouvir direito, não. Tá me ouvindo? Olá. Agora sim. Agora sim. Então, eu entrei pelo celular. Não sei se eu vou conseguir compartilhar os slides com vocês, mas tudo bem. Manda para mim que eu já compartilhei aqui. Ah, tá. Tá todo mundo curioso para saber o que que são essas feridas emocionais aí. Então, gente, isso acontece, né? Acontece essa de dar alguma coisa errado, mas fiquem aí, com certeza vai ser um conteúdo bem bacana, tá? Não desistam de mim. Olha se consegue abrir, Nil. Tá. Vai se apresentando aí, que o pessoal quer saber quem que é Fabrícia. Tá, bora lá. Então, gente, Fabrícia, meu nome, eu sou terapeuta emocional, especialista em feridas emocionais, especialista em leitura corporal também. Então, hoje nós vamos aprender um pouco como essas feridas interferem na nossa vida adulta até hoje. Então, a gente acha que trabalhar a criança não é necessário, porque eu tive uma infância muito legal, foi tudo muito bom, então não tenho nada a reclamar da minha infância. Mas o que eu tenho a dizer para vocês? As nossas feridas emocionais, elas não são abertas a partir de um fato que aconteceu com a gente. Ela é aberta a partir do momento que você sente aquilo que acontece com você ou não sente aquilo que acontece. Como assim? O trauma, ele mora no nosso corpo. Então, a partir do momento que a criança ali, sem entender aquele ocorrido ali na vida dela, ela vai, sim, ela não vai entender aquilo, então ela não vai expressar. E quando não expressa, aquela ferida fica ali contida.
Então, nós aprendemos por associação. Toda vez que acontece alguma situação parecida com aquilo que você já viveu, existe essa associação e essa ferida se abre. Tá ok? Essa é só uma introdução. Quero que vocês fiquem nessa aula até o final, porque vocês vão se entender um pouco, vão se identificar, vão entender a pessoa que está aí do seu lado, porque eu vou falar um pouquinho das formas de amar também, né? Que são importantes, como cada pessoa que tem uma ferida aberta, como ela recebe aquele amor e como ela doa esse amor também. Então vai ser bem legal. Tem presente no final também. Conseguiu abrir, ô Nil? Quero que vocês possam interagir também, me falar se eu estou indo devagar, se eu estou indo rápido demais. Vão reagindo aí no chat para eu saber como que está sendo essa aula, tá bom? Tá na Quem tela. conseguir pode dar um zoom na tela. Isso, para quem está no celular, né? Se estiver muito pequeno, pode ampliar aí. Isso. Eu vou acompanhar um pouquinho aqui pelo computador, porque fica maior para mim, fica bem melhor. Só um momento. Então, quero começar com uma pergunta. Qual foi a última vez que você parou para pensar sobre como as suas experiências da infância moldaram a pessoa que você é hoje? Quero que vocês respondam aí se você já parou em algum momento da sua vida para entender a sua infância, para associar alguma coisa que aconteceu na sua infância com o que acontece hoje. Vai colocando para mim, sim, não, já parei, nunca pensei por esse lado. É muito difícil a gente parar e olhar para trás, né? A gente só quer seguir a vida, deixar a vida me levar. Mas quando a gente para buscar isso daí, a gente tem várias descobertas na vida da gente, muita coisa faz muito sentido. A gente vai ver no decorrer aqui sobre essas feridas. Durante a nossa infância, especialmente ali até os 7 anos de idade, o nosso cérebro está no período de formação. 90% do nosso cérebro se forma até os 7 anos de idade. Então, essa intensa formação, as conexões neurais, elas são moldadas ali, né, de acordo com os estímulos que você recebe, de pai, de mãe, da ambiência, do ambiente que está ali em volta de você, né, e nesse período a gente tem essa base, e criando essa base é o que sentimos, pensamos, e a forma como a gente age, tudo é baseada nessa fase aí de tudo que acontece na nossa vida. Seguir. Gente, desculpa esses contratempos, mas. Então vamos lá, para as conexões cerebrais ali da infância. Imagina uma criança que, com os seus 3, 4 anos de idade, ela se sente ali rejeitada, porque os seus pais, eles não a percebem de imediato, né? Então, esses momentos, por mais pequenos que possam parecer, ele tem um impacto profundo na nossa vida. É como eu disse a vocês, a gente não é o que acontece, é como a gente associa aquilo e a interpretação que a gente tem sobre aquilo. Por exemplo, uma criança está ali no seu período de amamentação, ou até ali os 3 anos de idade, a mãe precisa sair para trabalhar, deixa a criança ali com a babá, ou com a avó, ou com uma outra pessoa que não seja aquela figura materna ali. Então, a interpretação que a criança tem daquele fato é que ela foi abandonada, que ela foi largada, que ela foi negligenciada, né? Mas a intenção da mãe não foi aquilo. A intenção da mãe foi trabalhar para quê? Comprar o leite da criança, para cuidar melhor da criança, para ter o sustento da criança. Mas a interpretação da criança é outra. Então é aí que
aloja essa ferida emocional, né? Os especialistas afirmam que até os 7 anos de idade, como eu disse, o 90% do nosso cérebro está formado, e isso significa que é durante esse período que as conexões cerebrais mais significativas são estabelecidas. Por isso, quem tem filhos aí, prestar muita atenção nessa fase, tentar explicar ao máximo o porquê que ele está levando uma bronca, o porquê que ele está ficando sozinho, o porquê que está acontecendo aquilo, tentar deixar o mais claro possível para a criança, para que ela cresça e se torne um adulto saudável, que saiba lidar com as coisas que acontecem na vida. Não é falar sim para tudo, é falar não de uma forma certeira, né, para que a criança entenda e saiba lidar com tudo ali. As feridas emocionais aqui da nossa infância, elas se enraizam e continuam a influenciar nossas reações e decisões ao longo da vida. Só um minutinho. Nós não estamos conscientes dessas feridas enquanto crianças, mas elas são processadas pelo cérebro de forma profunda e instintiva. Primeiro, a gente precisa absorver o que está acontecendo ali. O cérebro infantil, então, ele absorve tudo: palavra, toque, sensação, ausência, ações, tudo ele associa. Segundo, a formação, os 90% do nosso cérebro ali que está sendo formado, né? Terceiro, os estímulos que a criança precisa, as necessidades ali intelectuais, afetivas, é um abraço, é uma validação, é uma palavra que a mãe fala que a criança, que acalenta a criança. Tudo isso são estímulos para o crescimento mais saudável. E a proteção, né? Sem os estímulos adequados ali, o cérebro vai criando um mecanismo de defesa. E aí, toda vez que se associa a alguma situação ali parecida, que é ruim, o nosso cérebro, ele alerta para aquilo. Opa, isso daí é perigoso na sua vida, toma cuidado. Como que essas feridas emocionais surgem ali na infância? É muito antes do que vocês possam imaginar, né? A criança, quando está ali bem adaptada, ela tenta agradar os pais e se conforma às expectativas externas também. Tudo que fala ali para ela, ela toma como verdade e ela vai viver aquilo, ela vai se dedicar a fazer aquilo, que aquilo ali é o que ela conhece, né? Então acaba criando os mecanismos de defesa que distorcem a sua verdadeira natureza. Então, ela passa a fazer o que o outro quer, mas não consegue entender a sua verdadeira vontade ali, né? Não consegue exercer isso. E esses mecanismos são muitas vezes essas feridas emocionais, né? Que mais tarde se manifestarão em padrões de comportamento. Aí vem a ansiedade, vem a insegurança, vem os medos assim irracionais, né? A dificuldade de se relacionar, o dedo podre, que muitas mulheres reclamam de relacionamentos. Então, vai atrapalhando aí a vida inteira da pessoa. Ela não sabe associar, quando ela não trabalha aquilo, o porquê que tem aqueles padrões na vida dela. Por que que toda amizade que eu consigo me trai? Por que que toda pessoa que eu me relaciono é um relacionamento tóxico? Né? São padrões assim que a pessoa não entende. Peraí, o que está acontecendo aqui que nunca muda? Então é aí que você precisa se conectar e tratar essa ferida. A primeira ferida é a ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela é formada ali na gestação, né? Até os 3 meses de idade, quando a mãe ela passa por questões que a preocupam. Vem uma gravidez indesejada, vem um desejo de aborto, ou está dentro de um relacionamento ali que é muito conturbado, que a mãe está triste o tempo todo. Todos os sentimentos da mãe passam para aquela criança. E a criança ela não tem para onde fugir. Ela está ali dentro da barriga da mamãe, então o refúgio dela é a mente. Por isso que ela se torna, um recurso dela é a criatividade. São pessoas geralmente muito inteligentes,
pessoas que vivem ali no mundinho delas, pessoas que gostam de se isolar, gostam de trabalhar sozinhas, né? Tudo isso porque o refúgio dela está ali na mente. Então, quando a pessoa tem essa ferida da rejeição alojada ali, é aquele tipo de pessoa que ela se sente invisível, se sente inadequada no grupo, às vezes está no meio de tantas pessoas, mas está ali assim, o que eu estou fazendo aqui? Está deslocada e tudo. Prefere estar sozinha do que correr o risco de ser rejeitada. Então, todos os comportamentos que essa pessoa tem é para evitar ser rejeitada novamente, porque ela tem aquela memória ali dentro dela, né? Eu já fui rejeitada na barriga da minha mãe, que é a pessoa mais importante, que é a primeira conexão que eu tenho. Então, eu preciso fugir de sentir essa dor de novo. Então, a pessoa, ela foge o tempo todo dessa rejeição. Então, assim, ela se sabota antes que alguém a machuque, foge de relacionamentos profundos. Quando o relacionamento está começando a dar certo, está muito bom, a pessoa já costuma terminar aquele relacionamento ali, porque eu vou sair fora antes que ele me rejeite. Então, antes que alguém me rejeite, eu vou rejeitar. Então, vou me isolar, vou ficar sozinha. À medida que vocês forem se identificando, bota um foguinho aí, bota um coraçãozinho aí, para eu saber que está sendo um conteúdo legal e que está mexendo com vocês, que está gerando essa identificação também, tá bom? Nós podemos ter até as 5 feridas emocionais. Só que em vários momentos da nossa vida, algumas podem sobressair, outras podem, né, ficar mais oculta ali e aparecer em um momento ou outro, tá? Mas nós podemos ter todas as 5 feridas emocionais. A segunda ferida é a ferida do abandono. Essa ferida ela é formada ali na fase da amamentação da criança, onde a criança entende que ela se comunica com o mundo através da boca, manifesta suas necessidades chorando, né? Quando não tem essas necessidades atendidas, ela se sente abandonada pela mãe. Opa, tá faltando algo aqui para mim. Eu não estou conseguindo, tá faltando alguma coisa aqui para mim, tá negligenciando a mãe, é a situação que eu contei que a mãe vai trabalhar, deixa a criança sozinha, né? Então essa pessoa, ela apega rápido demais, tem a facilidade ali de cair na dependência emocional, tem pavor de ficar sozinha, né? Então ela vive em busca de alguém que a complete o tempo todo, porque ela não se sente completa, tá sempre faltando alguma coisa ali nela. Faz drama ou adoece para receber atenção. Quem aqui consegue essas pessoas, conhece essas pessoas que são vitimistas, que realmente adoece ali para ter atenção de alguém? Porque se não tiver doente, quem vai me olhar? Como eu vou chamar a atenção de alguém se eu não estiver sentindo nada, né? Então é uma ferida assim que é muito normal também. E o recurso que essa pessoa tem, como foi através da boca ali que o mundo dela acontece, o recurso que ela tem é a comunicação. Então, geralmente são pessoas que se comunicam muito bem, palestram muito bem, que têm facilidade de falar, que chega no ambiente, todo mundo gosta daquela pessoa, ela acolhe e tudo isso. Pode passar, Nil, que agora eu estou olhando aqui pelo celular. Terceira ferida é a ferida da humilhação. Essa ferida da humilhação, ela acontece ali no momento onde a criança está no desfraude, né? Ela não consegue segurar as suas necessidades. Faz xixi, faz cocô na roupa, e aquilo ali é uma humilhação para ela quando a mãe xinga. Poxa vida, você fez xixi de novo na roupa, vou ter que te trocar de novo. Meu Deus, como é que pode? Você não aprende. Então ela se sente humilhada e no caso ela
se sente diminuída ali e acha que está sempre errada, né? Se sente inferior a tudo. Quando essa pessoa cresce e tem essa ferida, ela sente que a briga toda ali acontece por uma decepção e sobre o seu corpo. E a sua mente se moldam para segurar as coisas e não deixar nada sair errado. Então, são pessoas bem controladoras ali. Eu tenho que fazer tudo certo. Seu recurso é o planejamento. Se eu planejar tudo, se eu deixar tudo certinho, se eu tiver de olho em tudo, controlando tudo, não vai sair nada errado e eu não vou ser humilhado. Né? Então, a pessoa sente a culpa até quando ela sente prazer. Ela vive ali se desculpando, acha que cuidar dos outros é mais importante do que cuidar de si mesmo. Aquelas pessoas que se anulam para fazer algo para o outro. Então, isso aí é a ferida da humilhação. A quarta ferida é a ferida da traição, né? Ela é formada ali quando a criança começa a enxergar o mundo em pares. O papai tem a mamãe, a vovó tem o vovô, e ela fica ali num triângulo, né? Ela fica ali naquele triângulo, e quando acontece alguma coisa com ela, ela não tem o parzinho dela, né? Percebe que todo mundo já tem, mas ela não tem. Então ela sente que meio que traída, né? É a ponta fraca daquele triângulo amoroso ali do pai, mãe e a filhinha ali ou o filho. Seu corpo e sua mente ali, eles se moldam para que ela vença e seja a opção óbvia de escolha para que não seja traída novamente. Então, geralmente são pessoas que precisam ter razão o tempo todo, não delega nada, muito competitiva, né? Pessoas que desconfiam de tudo ali, é muito impulsiva, intensa demais nas relações, e aquela pessoa que é muito ciumenta, cobra fidelidade absoluta, tá sempre de olho, ela corre o tempo todo da traição. Ela acha que tem que, né, tá ali se virando nos 30 para não ser traída novamente. O seu recurso é a execução. Eu coloco como exemplo aqui o Rodrigo Hilbert. Quem olha para aquele homem, ele é um homem que ele faz de tudo, né? Você olha para ele, meu Deus, que defeito que esse homem tem. Precisa construir uma casa, ele constrói. Precisa cozinhar, ele cozinha. Precisa se virar ali, ele se vira em tudo, ele faz tudo. Então, é um tipo de pessoa que tem ali, a gente identifica que tem essa ferida da traição. Alguém conhece algumas pessoas aí que, olhando todas essas características, você, nossa, fulano de tal é assim, ciclano é assim, ou eu sou assim. Vai compartilhando aí comigo, tá? Facinho de identificar, né? Hã? É facinho de identificar. Cada um tem Facinho, né? alguém. Sempre tem alguém. Isso é muito legal a gente entender essas feridas, porque ajuda a lidar com as pessoas, né? A gente sabe que o que as pessoas fazem não é sobre a gente, é sobre eles mesmos. Então, se você vê uma pessoa ali muito controladora, você, calma, vai, tenta conversar melhor com aquela pessoa, tenta entender melhor esse lado dela. Depois eu vou mandar esses slides aí para o nosso grupo lá, para que vocês possam dar mais uma olhada, estudada, porque isso aí ajuda no relacionamento, ajuda no trabalho, ajuda ali nessa convivência, pai, filho, né? Irmãos, amigos, ajuda em muitas coisas, ajuda até em vendas. Se você vê o comportamento da pessoa de imediato ali, ó, você sabe como você vai lidar com aquela pessoa, né? Se ela precisa ser ouvida, ou se você precisa falar mais para ela entender, se ela se recua, se ela sobressai. Então, tudo isso aí todos os nossos comportamentos são baseados nas nossas feridas. Pode passar, Nil. E a última ferida é aí a ferida da injustiça. Há aquelas pessoas justiceiras, né, que querem
dá um jeito em tudo, e ficam indignadas quando algo sai errado. Então, aí é a ferida da injustiça. Ela é formada ali quando a criança já começa a interagir com os outros, né, a bater palminha, a dar os primeiros passinhos, a fazer gracinha. E aí os pais colocam: ah, fulano, vem aqui, bate palminha para ciclano ver. Fulano, vem aqui, dá os passinhos para fulano ver. E aí, quando a criança faz isso, ela recebe uma retribuição, né? Ela recebe palminha, ela recebe abraço, ela recebe carinho, e ali ela entende que o mundo é uma troca. Se eu fizer algo, eu vou receber algo em troca, né? Então, o comportamento dessa pessoa são pessoas mais exigentes com os outros e consigo mesma. Pessoas mais frias, mais racionais, né? Ela não se permite descansar, está sempre procurando alguma coisa, se senta no sofá para assistir um filme, uma série, para descansar mesmo. Ela está pensando na louça, ela está pensando na roupa que tem que guardar, está pensando na roupa que tem que lavar, e ela não consegue ficar sentada ali e descansar. Tá? A mente está sempre o tempo todo ali procurando algo para fazer. E ela é difícil, pessoa difícil de pedir ajuda. Por mais que ela esteja ali sobrecarregada, a maior dificuldade dela é verbalizar isso. Falar: você pode me ajudar? Às vezes ela até briga com a pessoa, porque a pessoa não enxergou que ela precisa de ajuda, mas ela não fala. Então ela fica ali sofrendo e super sobrecarregada. Essas são as 5 feridas emocionais que, igual eu falei, todo mundo tem, né? Então a gente vai identificando um no outro, o que está sobressaindo, e aí a gente vai mudando, tentando entender: poxa vida, estou me comportando desse jeito aqui, o que eu posso fazer? Vou mudar isso daqui. Isso daqui é um padrão, isso aqui é algo de errado que está comigo. De onde vem isso? Por que eu estou me sentindo desse jeito? É algo que aconteceu comigo hoje? Ou é algo que eu não sei identificar? Aconteceu comigo há muito tempo atrás, eu não sei o que que é. Então, sempre se pergunte, tá? Sempre se pergunte: por que que eu estou sentindo isso? Por que eu estou com raiva? Por que que eu estou controlando? Por que que eu não consigo descansar? E aí as respostas vão surgindo, porque todas as respostas estão dentro de nós. A terapeuta, o mentor, são pessoas que te direcionam ali, né? A gente está aqui para direcionar vocês, mas as respostas vocês encontram dentro de vocês mesmos. Bora lá para o próximo. Fabrício, antes de passar ali para o próximo, até quero perguntar para o Daniel, né, se ele está conseguindo entender, porque o Daniel, ele é espanhol e ele ainda está aprendendo português, então muita coisa ele vai assimilando. Daniel, qualquer coisa pode perguntar, tá? Se estiver muito rápido também você avisa que a gente vai controlando aí. É isso aí. Tá tudo bem. E aí, gente, para o restante pessoal, estou indo muito rápido, estou acelerada. Tem alguma dúvida sobre as feridas emocionais? Pode abrir o microfone aí e falar, gente. Se Quiser falar, pode abrir o microfone, senão eu O, continuo aqui. o Douglas pediu. Sobre alguns tipos de comportamento que a gente acaba tendo, isso também significa que tivemos ou independente, é algo que é um comportamento normal, ou é de fato uma ferida que sim ou sim aconteceu? Então, você tem que tentar perceber se aquele comportamento ali se tornou um padrão na sua vida. Se foi alguma coisa isolada, você está se comportando daquela forma ali, porque realmente teve aquela emoção, aquele sentimento, ou se você é assim e não consegue mudar. Entendeu? Você precisa ver: eu sou assim, não consigo mudar? Igual muitas pessoas falam comigo: Fabrícia, eu queria ser uma pessoa mais tranquila. Eu queria não ser muito impulsiva, mas eu não consigo. Então, uma ferida emocional que está
alojada ali. Você precisa olhar para isso e ver a causa raiz daquilo, entendeu? Agora, se for alguma coisa, um fato isolado, aconteceu uma coisa no trânsito, eu fiquei muito nervoso. Tudo bem, é natural você ficar nervoso. A gente precisa também validar, né, os nossos sentimentos ali, as nossas emoções e tudo. É natural ficar nervoso, aconteceu algo. Mas se aquilo ali seguir com você e você sentir, por exemplo, que está injustiçado porque aconteceu aquilo e começar a correr atrás da pessoa que bateu no seu carro e aquilo ali virar uma perseguição, aí já é problema, entendeu? Então é assim que identifica se é um padrão ou se é um fato isolado. Beleza? E a boa notícia é que isso tem conserto, né? O conserto ali é através da neuroplasticidade, né? Ela tem o poder de mudar, a gente tem o poder de mudar essas nossas feridas, essas nossas compreensões sobre os fatos que aconteceram ali com a gente. A neuroplasticidade, ela vai acontecendo à medida que a gente vai exercitando ali o nosso cérebro, prestando atenção naquilo que aconteceu com a gente, vivenciando aquilo novamente, através de técnicas, né, que a gente na terapia tem, e algumas pessoas também conseguem se curar sozinhas, porque sofreram, contaram tanto aquela história, né, vivenciaram tanto aquilo ali, que ela vai se curando sozinha. O processo é muito mais longo, mas pode acontecer sim, tá? As conexões cerebrais, elas estão sendo formadas, mas isso não, nos 7 anos ali, mas isso não significa que o nosso cérebro seja fixo ou incapaz de mudança após essa fase. A gente está sempre mudando ali, mudando comportamento, entendendo as coisas, né? A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais que nos dá uma segunda chance. Isso é maravilhoso. A neurociência, ela explica como podemos usar a neuroplasticidade para remodelar o nosso cérebro, mesmo após décadas. Então, as pessoas que acham aí que não tem conserto, que aquilo ali já aconteceu há muitos anos, tem conserto, tá? Nosso cérebro está ali vivo. Enquanto a gente está vivo, a gente tem conserto. Né? Mesmo que tenha décadas de padrões do pensamento e comportamento ali estabelecidos. Você acha que o teu marido não tem jeito? Tem jeito sim, ele pode aprender. Tem. Seu marido, sua esposa, todo mundo tem. Mas, né, Nil? Basta a pessoa querer. A gente não vai E esse é o detalhe importante, consertar né? ninguém se a pessoa não quiser, né? E esse é um detalhe importante, né? Todo mundo pode mudar, desde que queira. E a gente não pode mudar ninguém, né? É a pessoa que tem que querer. A mudança é de dentro para fora. Isso. E a partir do momento que a gente muda também, às vezes a gente fica ali, principalmente marido e mulher, você fica o tempo todo apontando para o seu marido, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. Ah, ele é assim, ele é assado, mas e você? Você está investindo na sua mudança? Porque a partir do momento que você muda as suas atitudes, você contamina o seu marido de uma forma legal, uma forma boa, né? Porque vai ver, opa, fulano mudou ali, fulano não tá nem reclamando comigo mais, tem alguma coisa diferente, eu também preciso mudar, vou acompanhar ou então vou ficar para trás. Eu já coloco de outra forma essas palavras, né? O que você falou contamina também é interessante. Mas eu falo assim, que às vezes a gente muda de uma forma, né, tão grande, que a gente constrange a outra pessoa que ela se obriga a mudar, de tão constrangida que ela fica. Exatamente, é isso mesmo. Então ela vai ali, vou fazer diferente também, porque se ela mudou, vou atrás. Né? Ao praticarmos novos hábitos, novas formas de pensar e de agir, nós podemos criar novas conexões, né, que é a neuroplasticidade, que substitui aquelas formadas durante as experiências de dor da infância. Então, ressignifica isso daí tudo e aí sua vida passa a fluir de uma forma
diferente. Bora pro próximo. Aqui são as 4 estações das nossas mudanças, né? Primeiro, o reconhecimento, que é o quê? Nossa, tô vendo que tem algo aqui, realmente eu preciso mudar. Eu tô vendo que eu não tô legal. É aí o reconhecimento da ferida ali, identificar os padrões e as feridas emocionais. Então, é o que vocês estão. Então, é o primeiro passo que vocês estão tendo aqui, reconhecer que existe alguma coisa ali por trás, né, dos nossos comportamentos. Segundo é a consciência. E aí você compreende como afeta os comportamentos atuais também. Também pode dar um check aí nessa, porque agora vocês já estão tomando consciência. À medida que eu vou falando aqui, você vai se identificando, é a forma de tomar consciência. E quando você toma consciência, as coisas vão facilitando, né? Terceiro aí é a prática, né? A prática é o quê? Eu reconheci, eu tomei consciência. E agora, o que eu vou fazer com isso? Você vai fazer uma terapia para se conhecer, para se encontrar, para a causa raiz do problema, né? Vai desenvolver novos hábitos. Você precisa de um mentor, você precisa de um terapeuta, você precisa de alguém que te guie ali nesse processo, né? Que esteja ali pegando na sua mão mesmo, te mostrando que você não está sozinha, que tem alguém ali te guiando, que aquilo ali vai dar certo, né? E ter paciência com o seu processo. Se você viveu a vida inteira com essas dores, você acha que vai mudar assim? Claro que não. As coisas, tudo na vida tem um processo. E à medida que a gente vai fazendo, vai investindo naquilo ali, as mudanças acontecem, né? E aí vem a transformação, que é na transformação que a gente cria as novas conexões neurais ali saudáveis. E aí vai rompendo esses padrões aí. Esses padrões, gente, eles vão de geração para geração também, tá? A gente acha que fica ali só na gente, não. Aí vai para o seu filho, porque 30% dos traumas ali vem do DNA também. Então a gente já nasce traumatizado. O negócio dá ruim desde quando. Desde quando falou assim, engravidei, já vem pai e mãe, as dores, o negócio ali é feio. A gente já nasce traumatizado, sem você saber, ter colocado a cabecinha para fora ali, visto o mundo, você já tem trauma. Então, por isso que é muito importante a gente olhar ali para essa infância. Bora pro próximo. E agora a parte mais legal, que vamos parar de falar um pouco de dor, né? E vamos ver como que essas conexões elas estão relacionadas aí com a nossa linguagem do amor. Né? A gente tem a forma de dar amor, de receber amor. O que faz sentido para mim, às vezes não faz sentido para você. Mas quando você toma consciência disso, da linguagem de amor que você gosta de receber e da linguagem de amor que o outro dá a você, é mais fácil lidar e equilibrar isso daí. Então, quem tá marido e mulher aí, ó, já vai pegando essa chave aqui e vendo, opa, minha mulher é assim. Então, essa daí é a forma de amar dela. Eu acho que ela não me ama porque ela não faz um carinho, porque ela não faz isso, ela não faz aquilo, mas ela faz uma comidinha gostosa para você, ela faz algo ali para te agradar, te dá um mimo, né? Então, agora a gente vai aprender sobre as linguagens do amor. Quem já leu o livro As 5 Linguagens do Amor? Já leu, Nil? Um livro incrível, né? Já, é incrível. Muito bom. Tem as 5 linguagens do amor, casado, solteiro, tem as 5 linguagens do amor no trabalho. Então, tem várias edições aí desse livro, né? Que é bem legal. Deixa eu vir aqui. Então,
as feridas emocionais, elas influenciam na forma como damos e recebemos o amor, né? E a linguagem de amor, elas podem se tornar um antídoto ali para curar essas feridas. Pode passar, Nil. Quem não leu, vale super a pena ler, tá? Eu não sei se eu tenho ele em PDF, mas quem quiser me chamar lá no Instagram, se eu tiver em PDF, eu passo para vocês. A primeira linguagem de amor é a palavra de afirmação. E geralmente quem gosta de se sentir amado através de palavras é quem tem a ferida da rejeição. Por quê? Porque quem carrega a ferida da rejeição costuma se sentir invisível, né? Sem valor, indesejado. Então precisa ouvir que é importante, aceito e amado. E como essa linguagem ajuda essa pessoa? Ela ajuda com palavras sinceras, de carinho, né? Incentivo e reconhecimento, ajudam ali a acalmar o medo de não ser bom o suficiente e validam a sua existência. A pessoa, ela ali está sendo validada, não está sendo rejeitada, está fazendo o oposto do que a ferida dela traz ali para ela, né? E quais são as frases curativas para essa pessoa? Anota aí para vocês falarem isso para a esposa. Eu te vejo, você é capaz. A pessoa se sente importante, vista, muito legal. Você é importante para mim. Às vezes a pessoa está passando por uma turbulência ali na vida, e aí você fala, acalma a pessoa, isso é importante para mim, você deixa a pessoa mais segura, né? Eu te amo. Palavras mesmo legais, assim, que fazem a pessoa se sentir segura ali. Estou feliz por ter você na minha vida. Esses são alguns exemplos, mas tem várias coisas que você pode falar ali para a pessoa. Eu tive um exemplo mesmo quando eu mandei para minha irmã que eu faria a palestra, a aula hoje e tal, e ela me mandou: você é capaz, eu te conheço, eu sei o tanto que você estudou, eu sei que você sabe o que você vai falar, tem segurança no que você vai falar, então vai dar tudo certo. Então, para mim, aquilo ali deu um quentinho no coração, né? É uma forma de expressar amor ali, carinho pela pessoa. A segunda, quem aí gosta de palavra de afirmação? A segunda é o tempo de qualidade, que é a forma de amar ali de quem tem a ferida do abandono, né? Por quê? A dor do abandono, ela gera um vazio ali dentro da pessoa. Gera um vazio e afetivo profundo mesmo, e um medo constante de ser deixado para trás. Ela está sempre pensando que as pessoas vão abandonar ela. O tempo junto com outra pessoa é uma forma de preencher esse vazio. Ela está acolhida ali, ela está com alguém, a pessoa não foi embora, né? Então, como que essa linguagem ajuda? Tá presente com atenção plena, mostrar comprometimento e constância. Não adianta, por exemplo, você tá ali com a pessoa e tá ali no celular, tá ali com a pessoa e tá ali vendo uma televisão, a pessoa tá conversando com você, você não tá prestando atenção no que ela fala. Ela te faz uma pergunta, você está no mundo da lua, aí você pode estar perto da pessoa, mas você não está presente. Então é como se ela tivesse sido abandonada do mesmo jeito. Então é exatamente o que essa ferida precisa para começar a se curar. Precisa de alguém, segurança ali. Como vocês vão expressar esse tempo de qualidade para as pessoas? Aquelas conversas profundas, sem distrações, né? Que eu falei aqui. Às vezes mulheres gostam de conversar, às vezes acontece aqui em casa, tá? Do marido chegar do trabalho e eu fica muito tempo fora e ele chega e eu quero falar. E aí o que precisa? Precisa que ele esteja ali, presente, né? Ouvindo o que eu tô Rapaz, acontece falando. isso aí? Hã? Achei que era só na minha casa. Não, acontece bastante.
Ele já chega, já senta e já está ali disposto a me ouvir. Tem dia que eu não deixo nem tirar o uniforme, já quero falar, quero falar. E aí precisa estar presente ali, prestando atenção naquilo que você está falando, senão não adianta, né? As atividades feitas juntos, né, com a presença real ali da pessoa, fazer uma caminhada junto, ir para academia junto, ver um filme junto ali, e estar lá nos momentos difíceis sem fugir. Até as conversas difíceis aí a pessoa precisa estar ali presente, né? Não fugir nessas horas, porque conversas difíceis também são necessárias. O próximo. O pessoal está muito caladinho, Nil. Não sei se vocês estão se identificando. É uma pancada atrás da outra. Bateu aí, Douglas? E vários aqui, só que a minha dúvida ainda está sendo nisso, né? Se é algo que eu vou ter que identificar ainda. Se é ferido ou se é algo que de tanto estudar, de tanto buscar conhecimento, que eu gosto de dar atenção, mas também gosto que me dê atenção, né? Gosto de que as pessoas. Palavras afirmativas, cara, um monte de coisa. Então, tá batendo tudo aí. Depois você me chama lá para a gente conversar um pouquinho. Pode acontecer de ser feridas emocionais que ainda não foram curadas, né? Isso. Mas isso daí leva tempo mesmo para identificar, e a gente precisa fazer uma retrospectiva, assim, né? E conversar um pouco mesmo. Mas me chama lá que a gente conversa um pouquinho para eu te ajudar. A terceira aí são os presentes. É a ferida da injustiça, né? Por que que ajuda nessa ferida? Essa ferida, geralmente, ela vem de pais frios, exigentes, críticos demais, né? Tudo que a criança precisa ser muito perfeita, a criança precisa sempre tirar nota boa, a criança precisa estar ali fazendo tudo que o pai quer, a mãe quer, não consegue ser ela mesma, né? Então a pessoa cresce acreditando que precisa merecer tudo com esforço. Presentes sinceros quebram esse padrão. Como que essa linguagem ajuda? Ela receber algo com significado mostra que ela é lembrada, valorizada e que não precisa ser perfeita para ser amada. A pessoa não precisou fazer algo para receber aquele presente ali. Você simplesmente lembrou daquela pessoa e validou ela. Ó, vou te dar um presente porque eu lembrei de você, não porque ela fez algo para que merecesse aquele presente. A forma de expressar são pequenos mimos ali que mostram que você pensou nessa pessoa. Presentes simbólicos com afeto, cartas, flores, algo artesanal, um bilhete, um bombonzinho, alguma coisinha singela, uma flor, algo que você possa chegar e mostrar para a pessoa que lembrou dela. Colocar um bilhetinho ali na mala, né, na bolsa, para a pessoa encontrar depois. Tudo isso dá um quentinho aí no coração de quem tem a ferida da injustiça. E também de qualquer outra pessoa, né? Quem não gosta de ser surpreendido. Bora pro próximo. E a próxima forma de amar são os atos de serviço, que geralmente é de quem tem a ferida da humilhação. Por quê? Porque as pessoas com essa ferida, elas se sentem inadequadas ali, elas erradas e até indignas de cuidado. Ela está sempre fazendo pelo outro, mas não acha que merece. Então, muitas vezes, elas aprenderam a servir para ser aceita, né? Tá aí a mãe que é o que eu falei, aquela pessoa que faz a comidinha ali para você, que arruma a sua roupa, que passa a sua roupa, que está sempre fazendo um serviço para você, né? É a forma, um bolinho, a sua comida predileta, pessoa que faz aquilo
te agradar mesmo. Às vezes acontecia muito com a minha mãe, tem a forma dela de amar são os atos de serviço. Eu chego lá, moro, né, hoje em Curitiba, eu vou para Minas Gerais, que é onde minha mãe mora. Aí eu chego lá, tá com minha comida predileta, tá com um bolo que eu gosto, tá sempre fazendo alguma coisa lá para me agradar. Então é a forma dela de demonstrar amor, né? Como que essa linguagem ajuda? É porque a pessoa vai receber ajuda ali sem ser julgada. Mostra que ela merece cuidado, respeito e gentileza sem precisar se matar pelos outros. Formas de expressar. Preparar algo com carinho para essa pessoa. Oferecer ajuda sem esperar nada em troca. Surpreender essa pessoa, né? E ajudar nos momentos de necessidade sem críticas. Fazer pelo outro também. A gente gosta só de receber, né? Mas a gente não faz ali pelo outro também. E o último, toque físico. O toque físico é da ferida da traição. Porque essa ferida, ela gera uma desconfiança profunda, né? Mas quando a confiança é estabelecida, o corpo vira uma fonte segura de conexão. Como que essa linguagem ajuda? O toque afetuoso e respeitoso, ele comunica segurança, presença e entrega vários aspectos fundamentais para curar o medo de ser enganado ou manipulado. E a forma de expressar são os abraços longos e acolhedores, carícias com intenção e respeito, toques sutis que comunicam, olha, estou aqui, é seguro estar comigo, tá tudo bem. Então essa é a forma de as pessoas aí com a ferida da traição ser amado, forma predileta para que ela possa se sentir seguro. E que não precisa ficar naquela hiperalerta de que algo pode acontecer a qualquer momento. Você é traída, você é trocada, né? Precisa se sentir segura. Próximo, Nil. Então, gente, essas são as 5 linguagens de amor. Você prestando atenção em tudo que foi dito e avaliando aí, vai ser uma virada de chave e uma forma legal aí de dar e receber amor. Então vamos falar dessa jornada da cura aí, né? Vamos transformar essa dor em força. Então, curar essas feridas emocionais é uma jornada que ela exige coragem e autocompaixão. Eu falo que não é um processo gostoso. Falo com todos os meus pacientes, falo assim, olha, a terapia, não vou te enganar, não é um processo gostoso, mas é um processo libertador. E quando você começa a ver as mudanças na sua vida, você fala, valeu a pena ter chorado, ter ficado com raiva, ter socado a almofada, né? Valeu a pena, porque é um processo. E existe coragem mesmo. Quando a gente decide mudar, a gente precisa saber que a gente vai enfrentar as dores. E olhar, bater de frente com essas dores não é legal, mas é muito bom. Não importa o quanto essas feridas da infância possam parecer profundas, o nosso cérebro ele é capaz de curar e mudar. Então, criando novas conexões, né, com a neuroplasticidade, novos padrões de comportamento e novas formas de viver o amor. Então, o segredo está em reconhecer essas feridas, aquele processo lá que eu falei, entender como que elas moldam a nossa percepção do mundo e a nós mesmos, né? Então, começar a praticar a cura, porque a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Igual quando a gente vai numa palestra motivacional, a gente sai de lá, opa, entendi tudo, a partir de amanhã eu sou outra pessoa, mudei, nossa, meu Deus, eu precisava escutar isso. E no outro dia, continua a mesma coisa, né? Então, a gente precisa entender isso e querer mudar. É 50% da pessoa que está ali te dando a mão, te ajudando, e 50% é a sua parte. Porque se você
pegar toda essa bagagem, tudo que eu falei aqui, não fizer nada com isso, não adiantou nada. O conhecimento é para abrir portas, é para despertar a gente, né? Então a gente precisa fazer, agir para que aquilo ali aconteça. Então é isso, vamos para a próxima aí. Então é isso, gente. A conclusão, né? O poder da autocura e do amor, quando tomamos o controle dessa jornada e decidimos passar por essa jornada de cura, a gente não só se liberta dessa dor do passado, mas também a gente vai se tornando mais inteiro. A gente vai sabendo quem a gente é de verdade, o que eu aceito, o que eu não aceito, quem eu sou, o que eu gosto. Eu estou fazendo isso porque eu estou tentando agradar a pessoa, ou eu estou fazendo isso porque eu quero fazer, está sendo prazeroso para mim. A gente olha essas pessoas que têm a dificuldade de falar não, né? Então a gente vê se a pessoa está falando não para ela mesma e está falando sim para o outro. E isso daí não é legal. Você vai se desagradar para agradar o outro. E onde que você entra ali? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não está bem cuidado, se você não está bem com você mesma, é difícil até dar amor para o outro, né? Então a gente precisa olhar para a gente. Ser mais feliz, mais capaz de nos relacionar, né? De forma verdadeira e profunda ali com os outros e com você mesmo. As feridas emocionais da infância, quando são reconhecidas e tratadas, elas podem se transformar em fontes de sabedoria e força. Falo que é um processo de adultização. A gente está preso ali na infância, a gente se comporta como criança muitas vezes. Tem adultos aí que você olha e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? Está ali fazendo birra, está ali, né, brigando por uma coisa que não faz sentido. Por quê? Tá? É a criança que está se manifestando ali naquela pessoa. Né? Ela não curou uma ferida que ela tem lá atrás. Tá? Ela está ali sapateando, brigando e chorando. Às vezes chorar no banheiro, como muitas vezes pode acontecer. Tá chorando por quê? Não sei, eu tô chorando só. Eu só preciso desse momento. Então, por que você tá chorando? Porque tem alguma coisa te incomodando ali. Você só não sabe identificar o que é. Né? Bora pro próximo. E o próximo, gente, se fez sentido para vocês, tudo que eu falei aqui, pedir para vocês me seguirem, né, no meu Instagram aí, Terapeuta Fabrícia. Quem quiser pode me chamar lá, eu tenho um presentinho para vocês, para quem participou aqui da mentoria, para quem esteve aqui até agora, né, ouvindo o conteúdo. Agradeço a vocês por ter a oportunidade de estar aqui falando, por vocês estarem, né, participando, tomando tempo de vocês aí. Espero ter agregado em algumas coisas aí na vida de vocês, que vocês possam se transformar e mudar aí daqui para frente.